A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, pastoreada pelo pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Vamos comentar a lição dos jovens, essa lição tão boa, tão maravilhosa. Lembrando os irmãos também que o canal ele comenta também a lição dos adultos. Antes da gente começar a comentar a lição, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal, deixem seu like e comente a lição. É de suma importância o seu like, por quê? Porque o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando ou passando essa aula para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos estudar nesse momento é a lição de número 8, a lição dos jovens, número 8. Ela tem como tema alcançando um coração sábio. O texto principal, que é a primeira base da lição, se encontra no Salmos 90, versículo número 12, que diz assim: ensina-nos a cantar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. O resumo da lição nos diz assim: contemplar a eternidade de Deus é constatar a nossa finitude e fragilidade e um bom início para alcançar um coração sábio. Esse é o resumo da lição. A segunda base da lição você vai encontrar no texto bíblico, que é a segunda base da lição, se encontra no Salmos, capítulo número 9, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 17. É de suma importância que você leia com seus alunos na sala de aula, porque é o que vai dar base ao estudo propriamente dito, que a gente vai ver neste momento. A introdução, ou uma pequena parcela da introdução, nós vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Nós vamos conhecer nesse versículo, nesse capítulo do Salmos 90, a ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso conhecer a sua eternidade e soberania. Quando a gente conhece a eternidade de Deus e a sua soberania, nós passamos a conhecer a Deus melhor. Depois passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. Finitude quer dizer finito, tem fim, se acaba. E fragilidade você já entende que é um negócio frágil, fraco, que precisa de Deus para que possamos estar sustentados na sua palavra. Então estudaremos pontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Então, quando você estuda a palavra do Senhor, quando você conhece a palavra de Deus, quando você passa a conhecer a sua eternidade, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, então você passa a conhecer a Deus melhor. Então, a sua casa, você é firmado na rocha eterna. O primeiro tópico da lição tem como tema a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. O primeiro ponto do primeiro tópico, nós vamos estudar o Salmo 90. Aqui vai ser uma pequena introdução do Salmo 90, uma pequena parcela, para que possamos conhecer esse primeiro ponto do primeiro tópico. Esse salmo introduz o quarto livro de dentro dos Salmos, quer dizer, ele é uma oração de Moisés. E nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no Salmo, mas pode ser percebida nele. Quer dizer, não é específico, não é mostrado claramente, mas a gente pode se perceber através da leitura, principalmente do versículo 13 e o versículo 15, nós vamos conhecer melhor. O contexto da gravidade pode ser remontado, quer dizer, a peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. Quer dizer,
Dentro desse contexto, a gente pode extrair, quer dizer, a peregrinação, quando o povo peregrinou no deserto, certo? Rumo a quê? Rumo à terra prometida. Para compreender melhor o propósito do Salmo, podemos dividi-lo na seguinte maneira, quer dizer, quando você passa a entender melhor, para compreender melhor o propósito, é preciso dividir ele em algumas seguintes maneiras, quer dizer, a primeira, a eternidade de Deus. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 2, é a eternidade de Deus. O segundo ponto, quer dizer, a mortalidade do ser humano, vai do versículo 3 ao versículo de número 6. Isso aqui estamos só vendo a divisão, ou a pequena introdução do Salmo 90. Parte 3, reconhecimento de que o salmista está sobre a ira de Deus. Quer dizer, do versículo 7 ao versículo 12, o salmista é reconhecimento de que o salmista ele está passando por uma grande tribulação, quer dizer, está sobre a ira de Deus, que é consequência das atitudes, das escolhas que ele está passando. A parte 4 é súplica por graça e esperança. Você vai encontrar no versículo 13 ao versículo 17. Quer dizer, essa súplica por graça e esperança. Esse foi o segundo ponto, primeiro ponto do primeiro tópico da lição. O segundo ponto do primeiro tópico tem como tema a eternidade de Deus. Isso é bem fácil de entender, porque é o versículo 1 e o versículo 2. A eternidade de Deus quer dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse versículo, os dois mostram o quê? A eternidade, que Deus é eterno. Ele não teve princípio nem vai ter fim, ele é eterno, certo? Então, num contexto do sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. Deus é antes de tudo existir, Deus existe antes de tudo, certo? O salmista nos ensina adiante de uma realidade sofrida, para olhar para a eternidade de Deus. Então, ele aprende nesse versículo 1 e 2 do capítulo 90 de Salmos, aprende que nas adversidades, nas tribulações, olhar para a eternidade de Deus. Ele dá sequência aqui: enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso e poderoso, conforme a visão do profeta Isaías. Quer dizer, diante do plano terreno, tudo pode ser alterado, tudo pode passar por degradação, certo? Mas diante do poder de Deus, diante das coisas celestiais, é eterna, não se acaba. Semelhante a Moisés no Salmo, quer dizer, Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, que mostra o quê? A eternidade de Deus, o poder de Deus. Bom, a gente viu aqui a eternidade de Deus. O terceiro ponto do primeiro tópico vai mostrar a mortalidade do ser humano, justamente no versículo 3 ao versículo 6. A mortalidade, porque o ser humano ele é mortal, é um ser mortal, ele passa, tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz que quando o homem morre, ele volta ao pó de onde veio. O homem é pó, certo? Deus o criou. Por causa do pecado, nós passamos aqui um tempo e a morte chega até nós, por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Diz assim a lição: o Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca, quer dizer, olhando para
para dentro de si, contempla a sua finitude e a sua fragilidade. Quer dizer, o salmista aqui ele nos ensina, quem contempla a eternidade e a beleza celestial, ele descobre, ele vê as coisas, ele sabe que ele contempla a sua finitude e a sua fragilidade, certo? Ele vê que dependemos exclusivamente de Deus para tudo, para tudo. Isso acontece também com o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 5. Nessa porção do versículo, destaca-se as expressões: 1000 anos é como o dia ontem, ou como a vigília da noite, no versículo 4. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. Quer dizer, diante da eternidade de Deus, a vida é curta. Por isso que o tema aqui desse ponto 3 é a mortalidade do ser humano. Ele é mortal, ele é passageiro. Tudo aqui vai passar. A gente passa aqui um tempo, uma chuva. O que a gente vai viver eternamente é que após a morte. Vamos viver eternamente. O bicho não morre, o homem não morre depois que morrer. A morte é só uma passagem para outra vida. Resta saber aonde é eu ou você que quer passar a vida eterna. Se é com Deus ou se é no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Olha só, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Ele pergunta aqui, ele faz uma indagação. E ele já responde: é um vapor que aparece por algum pouco e depois desvanece, ou depois desaparece. Então a nossa vida é um vapor, aquele vapor que vem, que aparece. Mas por um pouco de tempo ele aparece. Eu vi uma vez uma pessoa falando sobre um exemplo de um sábio que mostra que a vida eterna com Deus, ela é eterna. É como se você chegasse no mar, frente para o mar, e você pegasse aquela água e colocasse nos seus dedos, aquela água do mar. A nossa vida é como se fosse aquela água nos seus dedos, nas nossas mãos. E a água começa a escorrer pelas mãos, a descer a água, começa a descer. Então é a nossa vida. Mas tem um detalhe: quando você está em Deus, quando você está em Cristo Jesus, você não é essa água da sua mão, mas você é exclusivamente o mar, a vida eterna com Deus, a água eterna com Deus. Amém? Então a gente está vendo aqui a mortalidade do ser humano, do versículo 3 ao versículo 6. Que é o terceiro ponto. O quarto ponto, ainda do primeiro tópico, vai falar sobre pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Quando você passa a pensar que nós somos infinitos, aí você toma uma atitude de sábio, que você tem a certeza que só em Jesus encontramos a vida eterna. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, traz a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos. Quer dizer, viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos infinitos ou finitos. Quer dizer, viver uma vida que despreza o orgulho, a soberba, é você ter consciência que você tem uma vida finita, tem uma vida limitada, precisa de Deus. É próprio já da juventude não pensar muito na finitude da vida. Quando a pessoa é jovem, a gente às vezes não pensa que a vida é tão rápida, é tão passageira, mas sabe que ela é passageira, ela passa. Diz assim a lição: jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita, é compreender a soberania bíblica aqui ensinada. Saberá selecionar as coisas que vale a pena com a vida e
vale a pena, e vale a pena. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Então, quando a gente passa a selecionar as coisas, a gente vê que a vida é passageira. A vida passa rápido. E como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais ou fútil, coisas que passam. Aprender com Jesus e com os seus apóstolos. Quer dizer, essas últimas tinham plena consciência da finitude de sua vida terrena, mesmo em tempo que a sua esperança estava fundamentada no céu. Quer dizer, aprender com Jesus é quando você fundamenta a sua fé, a sua confiança em Deus e você passa a ter certeza no coração que só em Jesus alcançamos a vida eterna. Bom, concluímos aqui o primeiro tópico da lição, que tinha como tema a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema conscientizando-nos de nossos equívocos. Quer dizer, conscientizando-nos de nossos equívocos. Primeiro ponto, sobre a ira de Deus. Você vai encontrar a base para essa sobre a ira de Deus no versículo 7 e o versículo 8. Vai falar sobre isso. E o versículo 7 e o 8 diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Quer dizer, Cristo trouxe à luz os nossos pecados diante de ti. Certo? Então, sobre a ira de Deus, o salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. No versículo 7 ele fala sobre isso. Essa ira divina chegou por causa dos pecados que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui o salmista mostra que diante de Deus todos os pecados vêm à tona, aparecem. Não tem como esconder diante de Deus, ou se esconder diante de Deus. Ele vê tudo, ele reconhece tudo. Quer dizer, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com como ser sensível com uma faculdade da alma chamada consciência. Quer dizer, não é ser sábio à mercê das pessoas, ou mostrar, mas ser sensível à sua faculdade da alma, chamada consciência, em que a Bíblia a revela como juiz interno. A consciência, ela é um juiz interno. Ela acusa quando nós erramos, ou quando nós cometemos falhas e pecados que não agrada ao Senhor. Então a consciência é isso. Mas quando o homem ele cauteriza a sua consciência, ele pratica as coisas e vê que não está errado e continua praticando. Mas a palavra de Deus nos chama hoje a andar na sua presença e reconhecer. Nós estamos sob o tema sobre a ira de Deus, versículo 7 e o versículo 8. O ponto 2, o segundo ponto do primeiro tópico, tem como tema: não podemos desperdiçar a vida. Versículo 9 ao versículo 11. Nota o sentimento do salmista: pois todos os dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo 9. Versículo 8, versículo 9. Você pode ser ou a pessoa, quer dizer, qualquer pessoa pode pensar de cara aqui e ver como, mas logo envelhecerá. Quer dizer, a gente sabe que tudo passa, tudo vai envelhecer rápido, tudo é passageiro. E quando uma vida entrega à prostituição, ao pecado, ela é muito rápida, passa muito ligeiro. Você não deseja envelhecer de maneira que não agrade a Deus. Certamente essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. O salmista aqui tinha consciência que se ele permanecesse pecando, desagradando a Deus, desperdiçando a sua vida com coisa fútil, não estava agradando a Deus. E a sua vida era ceifada rapidamente. Por quê?
O salário do pecado é a morte. No finalzinho do tema aqui diz assim: não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível se realizar naquilo que glorifica ao Senhor. Isso não é verdade. As pessoas dizem que não, vamos aproveitar a vida, vamos nos entregar a toda a prostituição, a pecado, aos prazeres do mundo. Isso é aproveitar a vida, não. Você pode também aproveitar a vida na presença do Senhor, glorificando a Deus. Amém. Com isso concluímos o segundo ponto do segundo tópico, que tinha como tema: não podemos desperdiçar a nossa vida. O terceiro ponto ainda do segundo tópico tem como tema: corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos os corações sábios. Versículo 12. Em outras palavras, o Senhor ensina-nos a viver. Isso é que é viver. O Senhor pode nos ensinar por meio de sua palavra, também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje. Mas nas Escrituras veremos ensinos, grandes ensinos, entre eles Elias, Eliseu, Paulo e Timóteo, Barnabé, João, Marcos. São exemplos maravilhosos de pessoas que passou por o mesmo problema que a gente passa. E ele aconselha, ele traz aqui conselhos maravilhosos. Por isso que o tema diz corações sábios. O coração sábio, ele busca conselho de pessoas que são sábias, mas sábia no Senhor, dentro da palavra do Senhor, para que possa enfrentar as diversidades da vida. Bom, com isso concluímos o segundo tópico da lição, que tinha como tema conscientizando-nos de nossos equívocos. O terceiro tópico da lição tem como tema: sabedoria traz esperança. Alegria e benignidade, que é o primeiro ponto do terceiro tópico, está fundamentado no versículo 13 ao versículo de número 16. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Olha só, está mostrando aqui já a receita para que você possa viver em conformidade com Deus, aproveitando a vida e agradando a Deus ao mesmo tempo. Certo? E essa oração do salmista, ele diz aqui no versículo 14, o versículo 15: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. A alegria, a felicidade, o regozijo, a felicidade só encontramos em Cristo Jesus. Só encontramos na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Isso é uma vida virtuosa, quer dizer, sábia na presença do Senhor. Outrora o salmista viveu as perseguições, as lutas da vida, e muitas vezes pelos pecados cometidos. Mas agora ele encontrou refrigério na palavra do Senhor, encontrou em Deus esse refrigério. Uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus. Entretanto, quando nós nos depusemos a viver de maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Glória a Deus, aleluia. Bom, isso aqui é a alegria e a benignidade. Está subordinado ao versículo 13 e ao versículo 16. O segundo ponto do terceiro tópico vai dizer, vivendo sobre a graça. Versículo 17, que é viver sobre a graça. Olha como diz o versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
é viver sobre a graça. Mas o que é viver sobre a graça? O salmista aqui deseja, ele almeja viver sobre a graça. Viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sobre a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinhos. Viver sobre a graça é isso, ele sabe, ele tem certeza que ele não pode vencer as diversidades da vida sozinho, ele precisa de Deus para vencer. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, ela vem de Deus, é dom, é entregue por Deus. Não tem como vender a graça, não tem como você comprar ou adquirir essa graça por esforço próprio, não. Essa graça vem de Deus, vem de Jesus Cristo de Nazaré. A gente viu aqui vivendo sobre a graça. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: confirmando as obras. Está dentro do versículo 17, a parte B do versículo. Uma vez consciente da finitude da vida sob a graça, precisamos agir com responsabilidade. Quer dizer, uma vez que você está consciente que a sua vida é finita, tem fim, então devemos viver sobre essa graça. Sabemos que essa graça, como já foi dito, vem de Deus. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Quando uma obra do Senhor ela é confirmada, uma obra que a gente pratica, a gente faz aqui na terra, ela é confirmada pelo Senhor, aí tem um aval, tem o reconhecimento de Deus. Deus reconhece que você está fazendo uma boa obra, tem a unção de Deus. Diz assim: sim, em Deus que você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Então, só em Deus a gente pode esperar essa confirmação e essa certeza, porque é em Deus que a gente encontra guarida. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para com a sua vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então, você poderá pedir: confirma as obras das nossas mãos. Justamente no versículo número 17. Amém? Com isso concluímos o nosso terceiro tópico da lição, que tinha como tema: a sabedoria traz esperança. E a esperança só encontramos em Cristo Jesus. A conclusão da lição. Olha só, a gente viu o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. A gente viu como Deus é eterno. A gente viu que nós somos finitos, somos passageiros. Por isso não é tempo de desperdiçar a nossa vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude, quer dizer, reconhecer a nossa finitude e selecionar com precisão as nossas escolhas, as nossas maneiras coerentes com o propósito de quem? De Deus. É preciso fazer cada atitude dessa. A gente aprendeu nessa lição cada uma dessa, quer dizer, ter consciência da nossa finitude, saber que Deus é eterno, Deus é para sempre, Deus não morre, Deus não tem fim, que nós somos dependentes dele a cada momento da nossa vida. Sem Jesus não somos nada, ele é eterno, precisamos dele a cada momento da nossa vida. Deus confirmará as nossas obras de nossas mãos. Amém? Com isso concluímos a lição, eu espero que você tenha gostado. Já de antemão, convido você para a próxima aula e confirmando, e peço a você novamente, se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição e te agradeço em nome do Senhor. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.